Estamos vivendo uma revolução. De uma forma extremamente transparente, sabe? Sem rodeios. A gente está vivendo a maior revolução que a humanidade já viveu. Um dos nossos convidados de hoje é Lucas Silveira, empreendedor com mais de 25 anos de experiência, fundador da Inception Training, empresa presente em 4 países e referência em treinamentos de desenvolvimento humano. Foi diretor da Red Bull por 10 anos, CEO da Robinson Crusoe e da PicMe, além de Head de Vendas do Carrefour no Brasil. Autor best-seller da trilogia Soft Skills, atua como palestrante e empresário em 3 frentes, sempre com foco em liderança, persuasão e inteligência relacional. Prepare-se para uma conversa de alto impacto com quem respira inovação, liderança e transformação. E por isso que a gente diz que precisa ser humano. A gente precisa trazer para cá uma dinâmica para a sociedade como um todo prestar atenção nesse ponto. Não é mais a bomba atômica, é algo que domina todas as bombas atômicas num instante. O outro convidado é Lucas Copelli, executivo, empreendedor e fundador da Valua Consultoria, com mais de 25 anos de experiência e mais de 100 projetos de sucesso no currículo. Foi vice-presidente da Nielsen e já atuou em gigantes como Promon, Axê, McKinsey e Accenture. Também é cofundador de startups e consultorias nas áreas de finanças, branding e inovação. Professor na ESPM desde 2011, é mestre em psicologia com foco em neurociência pela USP e tem uma carreira sólida conectando comportamento, consumo e estratégia. Hoje ele traz ao podcast um olhar profundo e cerebral sobre o que move pessoas e negócios. Então, as pessoas que estão abusando disso e gerando conteúdo e só escrevendo e que não é a pessoa, é o AI, vai vir esse vazio. Eu acho que a gente tem que usar para potencializar o nosso lado humano. E chegar nesse ponto de fazer com que esse agente novo que está aí, mais uma vez, ajude a humanidade a evoluir. A humanidade a chegar a padrões e patamares muito melhores do que os anteriores. Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo para não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Recados importantes: curta, se inscreva, compartilha, tá sendo feito tudo com muito carinho. Então, aquela reciprocidade que a gente conta do lado daí, né não, Lucão? Como é que você tá, meu jovem? Eu tô ótimo, e você? Graças a Deus, firme e forte, correndo para não morrer devendo. Agradecer a nossa audiência, que vem mandando feedbacks positivos e negativos, que nos ajudam muito. Então, o mínimo é curtir, se inscrever e compartilhar. Manda pros inimigos, pros amigos, pra sogra, pra quem quiser. Tem que pagar alguma coisa? Não tem. A unha encrava? Também não. Dói a barriga, a cabeça? Não tem o porquê não fazê-lo, né, meu jovenzinho? Ó, papel e caneta na mão, que a aula vai começar. Não, hoje dá pancada. Spoiler, Lucão. O conteúdo é pancada. Vários dos nossos amigos, dos nossos clientes, dos nossos conhecidos têm nos pedido conteúdo como esse de hoje, né, meu jovem? Hoje é atendendo pedidos, inclusive, né? Verdade, não é um nem dois, né, meu jovem? São vários. Então, papel e caneta na mão que hoje tem aula. Recado importante, aquele que a gente fala junto que a galera completa a nossa frase. Que beleza, que legal, se inscreva no canal. É isso aí, meu jovem. Antes de apresentar de os nossos professores de hoje, vamos falar de quem, meu jovem? Que é o nosso Pablo Picasso do varejo. Tá na boca do povo. Luizinho da Perfitubos, Lucão. O Luizinho da Perfitubos, que é aquele cara que ele transforma o seu sonho em realidade. Se você tem uma loja de calçados e quer colocar confecções, se você tem uma loja de confecções e quer colocar calçados, ou se você tem uma loja de calçados e confecções e precisa mudar o layout e não sabe por onde começar, o Luizinho é o cara e é o caminho, meu jovem. Explica o que o Luizinho faz. Galera, o Luizinho tem toda a parte de equipamentos de loja. Então você que quer valorizar ainda mais o seu produto, expor ele de uma melhor maneira, chamar mais atenção pro produto, que é o principal da loja, o Luizinho vai conseguir isso da melhor maneira. Então ele tem bancas de calçados, o que mais que ele tem lá? Gôndolas de calçados, armário para confecção, mesa de valorização. Expositor de bolas, de tênis, de cinto. E se ele não tiver um produto, um equipamento no portfólio dele, ele consegue desenvolver. O cara é diferenciado, meu jovem. Exatamente, ele consegue materializar um sonho que você tem. Outra parte que o Luizinho cuida também, reforma de loja, pessoal. Então você com certeza aí já passou por alguns problemas na reforma da sua loja. Com o Luizinho você vai conseguir facilitar isso e deixar tudo mais fácil. Fala para ele o dia que você quer inaugurar a sua loja,
que ele resolve tudo pra você com um precinho especial. Outra dica, fala que veio do podcast Correndo para Não Morrer Devendo, que tem desconto, que se não tiver a gente puxa a orelha do Luizinho, que é assim que funciona, né, meu jovem? Exatamente, É o Lucão. Luizinho da Perfitubos, meu jovem. Galera, tema da aula de hoje, inteligência artificial. Prepara que vai ser uma MBA do Correndo para Não Morrer Devendo, né não? Vamos lá, meu jovem. Ó, vou começar falando assim que 1 Lucas é pouco, 2 é bom, 3 é excelente. Estamos em 3 aqui. 3 Lucas. Muito bem-vindos ao nosso podcast Correndo para Não Morrer Devendo. É uma honra e um prazer recebê-los aqui. O prazer é nosso. O mesmo. É uma honra estar aqui com tantos Lucas juntos. Né? Estamos O nome aqui já com o Lucas Copelli primeiro, né? Lucas Copelli. Então vamos lá. Vamos bater esse Lucas papo. Silveira. Lucas Silveira. E Lucas... Pimenta. Nossa, Isso aí é doce como limão. A gente já tava tendo um bate-papo no off aqui que tava acalorado, né? Porque são muitas informações pra gente, né, meu jovem? Pra galera que nos acompanham, que a gente sabe de uma forma rasa que de um pouco do que tá acontecendo com as IAs, de tudo que tá acontecendo no mundo. E tem 2 especialistas aqui que vão entrar mais a fundo e mexer um pouquinho com o nosso cérebro, talvez não deixando você dormir à noite, porque é o que aconteceu comigo no episódio anterior. E esse aqui, há grande chance de acontecer novamente. Mas vamos lá, entendendo um pouquinho do que está acontecendo com as IAs no mundo. Eu queria que você, por favor, repetisse que você falou aqui pra gente que estamos vivendo uma revolução. Que a gente falou que tem que gravar. Para, tem que gravar isso. É assim, de uma forma extremamente transparente, sabe? Sem rodeios. A gente está vivendo a maior revolução que a humanidade já viveu, desde que ela existe. É uma revolução comparada com o desenvolvimento de um fogo, de uma roda, e por vários motivos. Então, se você for entrar em microanálises, tem gente estudando por que isso é uma revolução tão grande. Então, porque é uma tecnologia que o custo tende a zero. É uma tecnologia geral que ela pode ser usada para múltiplas coisas. Então, ela vai permear tudo. Ela vai disruptar. Usando a palavra disrupção, né? Então, eu vou dar um exemplo meu. Tudo eu vou ilustrar com um exemplo. Há 1 ano, eu faço contratos com o meu agente de inteligência artificial, revisa todos os contratos para mim nos negócios que eu tenho. A gente viu uma notícia ontem que eu recebi, que diagnóstico médico já está em 85% melhor do que diagnósticos humanos. E a inteligência artificial hoje, ela triplica de capacidade por ano. Hoje. E a velocidade ela é exponencial. Imagina daqui 1 ano. Imagina daqui 1 ano, imagina daqui 5. Então, ela vai mudar completamente o direito, a parte jurídica. Ela vai mudar a medicina. Ela vai mudar tudo. Então, isso é uma inteligência geral, que todo mundo tem acesso, que o custo tende a zero, e sem contar que a gente está a passos da AGI, que é a inteligência artificial geral, que daqui a pouco a gente comenta mais, que falavam que era daqui a 10 anos, já estão falando que é no ano que vem, que vai mudar tudo de novo. Então, sim, a gente está vivendo, vai vir um tsunami, que é o livro do Mustafa, que é o CEO da Microsoft AI. Um tsunami está vindo. E a questão é, a gente não pode ser aquela... Lembra aquele vídeo do tsunami que tinha um carinha que ficava na praia olhando, veio a onda e levou? Sim. A gente só não... Muita coisa a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas a gente só não pode ser essa pessoa que tá na praia olhando... Fingindo que não tem nada acontecendo. Fingindo que não tem nada acontecendo. Porque está acontecendo e não é exagero. E isso é o único ponto, entendeu? É medonho. Não dá pra parar. Tem muita coisa. É primeiro capítulo 1 tá escrito. Sabe, não dá para parar. É o problema do containment. Olha lá. Página 30, até a página 35. O problema da contenção. Porque ele mesmo fala, o cara da Microsoft fala, a gente deveria, como ser humano, diminuir a velocidade e prestar atenção nos riscos. Mas não dá. Porque já virou uma corrida no mundo inteiro. Não tem volta. Não tem volta. É impossível conter. Mas a gente tem que conter. Como? Então ele trata disso no livro. Então, cara, é um tsunami que tá vindo, que vai trazer coisa boa, coisa ruim, vai trazer tudo e vai mudar tudo. E a gente tem que estar preparado para isso. Para mim, essa é a abertura. Com exemplos práticos, explica um pouco melhor o porquê que você falou que as coisas tendem a ter custo zero por conta dessa tecnologia. Então, assim, 50% da minha vida nos últimos meses tem sido AI, no gerenciamento das empresas que eu toco, nos negócios e tal.
E eu acho, depois o Copelli vai falar, ele tem umas opiniões fantásticas sobre isso, mas deixa eu começar aqui. Eu acho que existe um curto prazo e algumas orientações que a gente tem que ter no curto prazo. Por exemplo, entender como fazer prompt, entender como que você dialoga e pergunta para uma AI. Isso é curto prazo. Para saber como que a AI faz um contrato para você, como que você fala para a AI, atue como um designer para ela fazer o portfólio da sua empresa. Então, tem formas de você conversar com a AI e isso no curto prazo é muito importante. Falando de longo prazo, o que todos os grandes nomes de inteligência artificial do mundo falam. A galera que era CEO do Google, o Mustafa da Microsoft, todo mundo fala a mesma coisa. Existe uma tendência à abundância. Significa que, imagina que a AI daqui a pouco vai dar um jeito do custo da eletricidade ser zero. Então, o custo da energia do mundo, o mundo é movido a energia, tende a zero no longo prazo, porque ela vai ajudar a gente a resolver grandes problemas da humanidade. Então, vou extrapolar, tá? Cura do câncer, custo de eletricidade, como que eu aumento um painel solar para ser 1000 vezes mais gerador do que hoje? Cara, como que eu destravo a fusão como energia para o mundo? Fusão portátil, que é o Portable Fusion que eles falam. Então, se você for imaginar um mundo em que fábricas são robôs, com o custo da energia tendendo a zero, a mineração é feita por uma máquina, em teoria, a gente tem um mundo no longo prazo abundante, que todo mundo tem acesso a tudo de graça. E o papel do ser humano vai ter que ser redefinido, porque hoje o papel do ser humano é um papel de manufatura, de pôr a mão na massa e fazer, e não será mais nosso papel. De novo, todo mundo fala disso, todo mundo. Mas estou falando de longo prazo. O longo prazo, sei lá, vou chutar, 50 anos, 100 anos, não sei. Mas o que pode ser menos. Longo prazo, mas uma inteligência artificial onde tem a sua inteligência triplicada a cada ano. Agora, o mundo de abundância geral, talvez, vou chutar longo, que seja 100 anos. Nossos filhos vão ver essa parada. Sim. Agora, no curto prazo, nos próximos 5, aí é um pouco diferente, mas eu acho que a gente tem que estar preparados para os próximos 5. Então, cara, para finalizar minha fala, eu vou passar para ele. A gente está num mundo, falando como empresário, fui executivo 25 anos da minha vida, empreendo há 10. A gente está num mundo viciado no output. Então, a gente está num mundo viciado em EBITDA. O que importa é vendas, o que importa é trazer o número, o que importa é a qualidade do relatório. Então, o mundo ele é viciado no output. Concordam? Sim. E a AI vai dar um output melhor que a gente. Então, em um mundo que é viciado no output, e o output gerado para a inteligência artificial é melhor que a nossa, a gente vai ter que mudar a forma como a gente enxerga o mundo. Então, eu não quero mais ser visto como o Lucas que faz um bom relatório. Porque a AI vai fazer melhor que eu. Então, quem sou eu? O que eu agrego para a empresa? Será que eu vou ter que me desenvolver melhor como líder, como formador de cultura, como... Então, nota como o nosso papel muda. Em uma sociedade viciada no output, putz, cara, esse output não é mais nosso. Ou melhor, né? Não é mais só nosso. E aí? Vou dar outro exemplo. O VO3 do Google e o VO4, que é aquele aplicativo da Google agora, a inteligência artificial que faz vídeo, é impossível hoje em 2025, imagina em 2030, você identificar um vídeo que é criado por AI e um que não é. É impossível. Com prompt, você cria um vídeo que parece que foi filmado. Tanto que o pessoal tá falando, cara, é o fim da indústria de Hollywood. Não sei se eu concordo, mas tá nesse nível. E aí? Então todo mundo agora, imagina a AI que vai gerar uma copy perfeita. Tô falando de marketing digital. Ela gera a copy perfeita, ela cria um produto, ela cria o anúncio, ela cria tudo. Só que todo mundo vai ter acesso a isso. Então você vai começar a abrir o seu Instagram, você vai ver todas as copies perfeitas, com todos os vídeos perfeitos, e ninguém fez nada. Foi tudo AI. Não, isso dá possibilidade de uma doméstica fazer um material muito profissional. Tudo. Só que no momento que todo mundo tem acesso a tudo, qual é o diferencial? Sim. E aí, essas são as grandes perguntas. Então, vou tirar minha opinião. O diferencial passa a ser quem é você. A sua história, o seu nível de credibilidade, o seu currículo. Porque fazer um bom vídeo não é mais um diferencial. Qualquer um vai poder fazer. Fazer uma boa copy, qualquer um vai poder fazer. Fazer um bom produto, qualquer um vai poder fazer.
Porque você vai virar para um AI e falar assim, olha, eu quero um curso de... Vou chutar, tá? A gente não combinou isso aqui. Eu quero um curso de LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Aí vai falar assim, entendi. Você vai dar o curso para quem? Não, para a empresa tal, de calçados, lá de Franca. Sou de Franca. Estudando isso. Então tá. Então ela pensa durante 5 minutos e ela faz um curso em vídeo focado em fábrica de sapato para LGPD. Cara, isso já existe, cara. Então, assim, e aí? Qual vai ser o diferencial? O diferencial nem é mais a geração de conteúdo. Então, a gente tem que pensar qual vai ser o nosso diferencial. Assim, para começar o papo, eu acho que esse é o tamanho da onda que tá chegando. Só pra gente entender o tamanho do tsunami. Pra começar, hein? Só pra gente entender. Só pra gente entender o tamanho. Vamos lá. Eu achei legal também, se você quiser pegar o gancho, mas já fica como pergunta aí, a questão do ser humano e ter humano. Eu acho legal também a gente ter esse papo, que eu achei muito propício pro momento e pra galera entender o que eu penso, dando ênfase na sua fala, o diferencial também do ser humano, entender de pessoas. Porque a IA, ela não tem sentimentos, né? Então, ainda. Então, eu ia perguntar isso, até quando? Até quando? Então, momentaneamente, não tem sentimentos. O ser humano tem sentimentos. E nós temos dias bons e dias ruins. Então, talvez um dos diferenciais, né, de uma pessoa que se destaca é entendendo de pessoas. Então, por favor. E isso que o Lucas trouxe é uma coisa muito interessante. Ele trouxe um ponto que é bacana. Essa questão desses 5 anos. Né? O grande desafio das coisas são as transições. Né? O grande desafio são as transições. Daqui a 50 anos vai ter tudo isso. A gente enxerga essa maravilha. Mas esses 5, que é a transição. Né? Você vê que as grandes rupturas ocorrem nas transições. A viagem lá da Europa até o Brasil, o problema não foi chegar no Brasil ou sair da Europa, mas o problema foi atravessar todo o Atlântico. Né? Qual que foi aquela dificuldade de atravessar um oceano inteiro? Né? Foi a transição de um ponto para o outro. E na hora que a gente vê essa questão de tsunami tá vindo, eu tô na praia, tá, eu consegui ver, eu consegui sair. Mas a minha responsabilidade é pegar mais 10 pessoas que não conseguiram ver, que não conseguiram sair. A nossa sociedade, a nossa população é muito diversa. A gente tem indivíduos extremamente diversos aqui dentro. Por mais que a nossa constituição biológica seja muito parecida ao nosso cérebro, nossa constituição, a nossa forma de agir é muito diversa. Então, essa transição é um dos maiores desafios que a gente tem. E para isso, precisa ter essa característica também humana, de olhar para o próximo, olhar para o outro, que muitas vezes não existe isso nessa sociedade. Essa sociedade do output, em vez do input, né? Ela, basicamente, ela presta atenção o quê? No indivíduo, né? A gente vê que a estrutura de regra, de lógica, é uma estrutura baseada no egoísmo, né? A gente vê que é uma percepção muito mais do ter humano, né? O próprio nome que a gente veio aqui há muito tempo sendo ser humano, é difícil os indivíduos entenderem que ele tem que ser. E na hora que eu digo ser, são essas características genuinamente humanas. Né? Uma das características genuinamente humanas é querer se ver bem junto de uma sociedade atuando de uma forma boa. Né? Pessoas saudáveis, pessoas que acreditam no que você acredita, que seja relevante para um bem-estar social. Então, se a gente não conseguir trazer isso e falar para as pessoas, olha, talvez a inteligência hoje em dia virou um serviço. Você vai comprar a inteligência. A inteligência era um norte de acúmulo de capital até hoje na sociedade. A gente via que estruturas mais inteligentes eram aquelas que conseguiam ter mais recursos e que progrediam mais dentro da sociedade. Hoje em dia talvez não seja mais, e talvez no futuro muito menos. Porque você compra inteligência. Uma inteligência artificial processa 20, 30, 50 variáveis ao mesmo tempo. A gente não consegue, a gente processa 2, 3, 5. Os melhores, né? Mas aí, Lucas, a gente não começa a ser cada vez mais influenciado por essa inteligência? Então a gente acaba não ficando cada vez mais, de certa forma, refém. Então você tem que se conhecer, você tem que saber melhor quem sou, o seu eu. Só que vai chegar um momento, uma dúvida, né? Não sei se isso vai acontecer ou não, que você começa, de certa forma, buscar esse conhecimento também na inteligência. E aí você começa a ser influenciado e
começa a ter características, a fazer coisas, influenciado nessa busca do seu eu, que está sendo trago essa inteligência de acordo com algo artificial. Cara, essa endogenia, ela foi discutida num podcast agora que eu tava vendo essa semana do Tom Bilyeu, que eu adoro, assim. E ela já existe hoje sem a AI através de rede social. Porque nota que o algoritmo traz aquilo que você mais vê. Então, se o algoritmo traz aquilo que você mais vê e você tá cada vez mais fechado dentro da sua bolha e existe um viés de confirmação dentro de todo mundo, você cada vez mais está numa tendência de pessoas imersas dentro de algo que elas já acreditam na mesma bolha, porque o conteúdo vai vir mais daquilo. Então, isso é um super desafio. Isso que você está trazendo é um super desafio. Como que você mantém sua cabeça aberta para quebrar o próprio viés de confirmação? Verdade. Inclusive, porque é confortável, é gostoso, é o quentinho, né? Sim. E a característica mais relevante de uma relação humana que mais gera felicidade é a confiança. É a característica número 1 da relação humana que gera felicidade e gera bem-estar, é confiança. Não importa se seu vínculo social é forte. Se não existe confiança, aquela relação não é forte. Ela não vai te gerar felicidade. E quando o Pimenta trouxe a questão da emoção da inteligência artificial, que ela ainda não tem emoção ali dentro, isso pode ser superado pela capacidade que ela tem de te influenciar e gerar as emoções dentro de você. Sim. Ela pode não ter nenhuma emoção, que não tem, né? São padrões linguísticos e padrões estatísticos que ela traz as respostas, né? Por meio desses dois padrões, ela traz a resposta e essa capacidade brutal de processamento. Né? Ela tem tudo isso e te traz a resposta. Ela não tem emoção, não tem estruturas emocionais ali dentro, mas ela tem estruturas de convencimento. Ela tem estruturas de persuasão, ela tem estruturas de articulação. Por um lado, o grande perigo eu acredito que esteja aí. Isso, e né? que ela vai te emocionar. E ela vai te emocionar para um lado ou para o outro. Se eu tenho, talvez, uma tendência de uma depressão, ela pode, na hora que ela traz aquilo, ela aumenta essa sua tendência depressiva e você chega num estado mais depressivo. Porque a sua interação ela vai responder muito ao que você está perguntando. Sim. Ela não vai dar um grande viés, porque ela foi programada para aquilo. Ele está me trazendo uma estrutura de linguagem depressiva, eu vou continuar com essa estrutura de linguagem, a não ser que você dê um comando diferente. Mas o depressivo ele tem uma dificuldade de dar um comando diferente. Mas ao mesmo tempo, por ela ser uma inteligência, ela pode, de certa maneira, através de uma conversa, de uma pergunta, identificar isso e também te trazer ao contrário. Então, mas não. desde que ela seja programada para isso. Esse que é o ponto, né? As inteligências artificiais hoje em dia, o que ocorre para ela ser um pouco mais segura? Ela tem muitos filtros. Muitos e muitos filtros que são programados para ela não trazer a média da nossa sociedade de conhecimento para as respostas. Porque se a gente pega a nossa média de conhecimento que existe na internet, talvez ela tenha vieses. Vieses políticos, vieses de percepções, que não seriam bom ela dar de resposta, porque ela traria para cima questões críticas, né? E questões não aceitas. A gente vive numa sociedade polarizada, numa sociedade cheia de rupturas sociais, né? De rupturas desse tecido social. E os filtros das inteligências são muito importantes por isso. Esses grandes grupos que têm as inteligências artificiais criam filtros muito fortes para ela não trazer preconceitos, para ela não trazer posições enviesadas. Então, ela foi programada. Se você consegue, numa interação com uma inteligência, por exemplo, um exemplo simples, fala, me traga elementos positivos que vão aumentar o meu entusiasmo, que vão fazer com que eu me sinta melhor. Provavelmente ela vai te trazer. Mas se a sua estrutura já é depressiva, é difícil você chegar e falar isso para ela. Você vai pegar e talvez trazer uma estrutura de linguagem. Lembra que ela respeita as estruturas de linguagem. É ali que ela programa, né? A sua estrutura de linguagem talvez traga um texto um pouco mais depressivo. E talvez ela continue com isso e não te traga uma forma de você sair daquela situação. Esses são os desafios atuais. E se não tem outros seres humanos olhando, se não tem outros seres humanos junto disso, podem chegar a consequências negativas, como a gente já vê em muitas reportagens e tudo mais, nessas consequências negativas. Uma dúvida. Não tem o perigo de uma inteligência artificial ou alguma ferramenta dessa, por exemplo, vou falar de uma forma que acho que é fácil de entender, ter um ataque hacker
e que sem você perceber, você está sendo levado, está sendo direcionado para algo que alguém, de certa maneira, queira. Você entrou em estruturas sociais, políticas ali, passou por isso, né? A gente vê, de certa maneira, certo noticiário, certo jornal já fazendo isso, né? Então, te leva a ter um direcionamento em cima do que eles acreditam, né? Através de uma estrutura da forma que é passada a informação, a reportagem. Não tem o perigo de uma inteligência artificial, um exemplo, sofrer um ataque hacker que, sem você perceber, te direciona para algo que talvez não é a direção que você quer tomar? Tem, e o perigo vai muito além. O que vai além? O perigo vai muito além. Tá. Você tem perigos, todos os livros, todo mundo trata isso. Você tem perigo da inteligência artificial daqui a pouco, ela já está, né, criando os próprios códigos. Então, hoje a gente programa, daqui a pouco a gente não programa mais. A própria profissão de desenvolvedor, de dev, é uma das primeiras que tendem a assumir. E eu tô aqui falando abertamente o que eu acho. Isso, podcast é vida real. Porque é impossível alguém programar melhor do que uma AI. E daqui a pouco, quando ela começar a consertar as próprias linhas de código, o desenvolvimento é exponencial. Então, aquilo que a gente demorou 10 anos para programar, ela se reprograma 1000 vezes melhor em um segundo. Porque você entra numa exponencialidade. E em 5 minutos, ela evoluiu o que a gente evoluiria ela em 1000 anos. Então, isso é um exemplo do nível da exponencialidade. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E esse é o risco. Então, daqui a pouco, você tem inteligência artificial fazendo programas para hackear, para mentir, para influenciar. Você pode ter gente por trás querendo isso para o mal. Todo mundo tem medo de inteligência artificial que cria um robô autônomo para a guerra, que ela vai tomar a decisão de quem ela vai matar, quem não vai. Sim, existe um risco enorme. É por isso que ele fala no primeiro capítulo o problema da contenção. Só que não dá, porque é uma corrida de um contra o outro. Já tem a gente que liga, porque AI copia a voz da pessoa. Então fica o dia inteiro ligando para dar golpe, falando que sequestrou. Esse negócio já está crescendo milhares. Já está crescendo nos Estados Unidos 2.000, 3.000% agora. Então, assim, tem todos os problemas que você falou, e muito mais. E da mesma forma que tem agentes, tem no Reino Unido, tem um agente que ajuda os golpistas a não darem golpes em pessoas, por exemplo, idosas ou que não têm capacidade. Ele entra com um agente de AI e ele fica consumindo o tempo durante o dia do golpista. O golpista acha que está falando com uma pessoa e ele fica ali enrolando o golpista para gastar tempo do golpista e ele não conseguir dar golpe em ninguém. Então é bacana, entra na internet e o golpista começa a xingar, né? E aí, por quê? Porque ele tá consumindo o tempo da pessoa. A raça humana, profissional, né? Do profissional golpista. A raça humana, eu tô parecendo você. Daqui a pouco eu vou falar que pra mim o futuro, a gente tem um treinamento de expedição, liderança com escalada, com cultura, que eu acho que é o nosso futuro humano. Mas beleza, mas até lá eu vou ser terrorista no sentido de pintar que o mundo vai mudar, porque vai. Mensageiro do apocalipse. Cara, e é real. Então, assim, vou dar um exemplo. O ser humano não está acostumado, porque a gente nunca teve que lidar com algo mais inteligente que a gente. Nunca. A gente vai fazer isso pela primeira vez agora. Então, a diferença entre uma pessoa, né, não vou usar palavras, mas pessoas que têm um considerável déficit cognitivo. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem um QI, se não me engano, em termos médicos, abaixo de 60 ou 70, é considerado um déficit muito grande. E prejudica a pessoa dentro do mundo social, etc. Einstein tinha 160. Então, a diferença entre uma pessoa que tem esse déficit gigante e um dos maiores gênios que já existiu, Einstein, Stephen Hawking, que seja, é de 2,5 vezes. Hoje a AI está chegando no nível de um QI de 140, 150, daqui a pouco bate Einstein. Daqui a pouco, assim, meses. Daqui a pouco, ela vai ser, não é milhares, tá? Bilhões, com B, de vezes mais inteligente que o Einstein. E aí, cara? Onde vai parar? Não, a gente não sabe, porque a gente não consegue prever qual que é o problema do risco. A gente não consegue prever o risco que vem de algo que é bilhão de vezes mais inteligente que a gente não consegue. Outro dia eu vi um podcast, né? Como que é não ser o ser mais inteligente do seu meio? Cara, não sei. Pergunta pra uma galinha.
Então, a gente não sabe o que é lidar com isso. Então, tá vindo esse tsunami. E vai mudar tudo. É nesse nível. É hard nesse nível, né? Porque muito risco. Tem gente já falando, tem uma teoria que se chama teoria do grande filtro. Independente se eu concordo ou não. Né? Por que nenhuma vida inteligente chegou até a gente hoje? Se é que chegou, se é que não chegou. Não vou entrar nesse detalhe. E tem muita gente que fala que essa teoria do grande filtro fala que você tem um grande filtro no desenvolvimento de civilizações, né, antropologicamente falando, que levam uma civilização a se autodizimar. E é por isso que tem um filtro de que civilizações tendem a se implodir. Já tem gente falando que a inteligência artificial pode ser um grande filtro que mata as civilizações. Assim, ó, de novo, eu só estou jogando aqui só para a gente ver o nível que é do que a gente está falando. Não, mas quando a gente começa Tá conscientizando, né? Quando a gente começa a entrar nesse ponto, eu sou um desses caras aí. Que eu falo, mano, é a partir do momento não, que... o Lucas, cara. O Mustafa, o CEO da Microsoft fala isso, o Elon Musk fala isso, todo mundo tá falando isso. Mas tem um outro aspecto que traz tudo isso, mas a gente precisa também entender que somos seres humanos, 8 bilhões, né, de seres humanos dentro de uma bolinha azul que roda em volta, né, de uma bolona maior que está explodindo o tempo inteiro, né? É isso. Ilustrou muito bem. É isso. Bem didático. A gente tá falando só dessa bolinha. É uma bolinha tão pequena. É, uma bolinha assim, né? E se a gente vê, hoje o James Webb fala que nós estamos dentro de outro universo, né? No buraco negro de um outro universo, então existe multi-universos, né? Sim. Talvez a Marvel já tinha razão há muito tempo. A Marvel, que é o grande profeta, né? E o que a gente vê? Existem as empresas que são donas dessas AIs, né? Existem as empresas que estruturam essas AIs. E como qualquer produto, eu comprei um produto numa marca reconhecida, forte, que tem controle de qualidade, que tem controle de matéria-prima, controle de produção, talvez aquele meu produto vai ser um produto muito mais robusto. Vai entregar realmente o que promete, vai durar mais tempo. Ah, mas eu comprei um outro de uma marca nova que eu não conheço, feito num país muito distante, papapá. Talvez aquele produto não vai durar tanto tempo. A questão das AIs, essas feitas por organizações que têm dinheiro, têm capacidade, têm poder, ela tem filtros, tem proteções contra hackers, tem proteções contra sistemas de trazer informações ali dentro enviesadas, que sejam politicamente incorretas, socialmente depreciativas, né? Enquanto que outras AIs que têm marcas, empresas por trás, não estão preocupadas com essas regras, com esses filtros, com esses controles, elas podem te trazer algo enviesado. E esse é um ponto que a nossa sociedade está, que a gente vê que as AIs começam a ser preocupações de países. Nós vemos grandes países desenvolvendo suas próprias AIs. É uma questão de soberania nacional. As lógicas disso que o Lucas traz, quem vai ser o primeiro a ter a AI mais inteligente que toda a raça humana? Na hora que ele tiver, isso rapidamente domina todo o restante. Sim. Porque ele virou mais inteligente. Essa é a minha E é por isso que não se para. E não pode se ter É imparável. Não esse tem como domínio através de uma empresa, porque eu acredito que de certa forma isso acontecer manipula o mundo. Cara, é a teoria dos jogos. Ninguém vai pra opção que beneficia mais o todo. Porque se o outro lado, né, na teoria dos jogos, fizer algo que beneficia só ele, você perde tudo. Então ninguém vai no risco de perder tudo. Então o sistema, ele caminha para uma solução intermediária que não é a melhor para todo. A gente vai para a solução menos ótima. E isso dentro de uma percepção que todas as nações são igualmente inteligentes e são igualmente em prol de uma sociedade, de um coletivo saudável. Se eu tenho todas as nações que têm como base um coletivo saudável faz sentido, essa lógica da teoria dos jogos funciona. Mas como às vezes, e talvez isso não seja verdadeiro, eu tenho nações com soberanias totalmente, né, independentes do planeta que têm uma visão diferente do papel dela na sociedade, seja por questões religiosas, políticas, o que quer que seja. Aí a gente já vê falas de pessoas conceituadas, entendedoras, que data centers começam a ser alvos militares. Data center começa a ser um alvo militar. Porque se eu tenho um data center num país que tem uma lógica... A briga começa a ser não assim, por petróleo. Exatamente. Esse data center precisa acabar nesse instante.
Porque se ele não acabar e eu tiver essa super inteligência desenvolvida ali, talvez ela consiga dominar todos os outros sistemas. Ela dá um salto quântico de lógica que ela domina todos os outros sistemas. Em um dia. Em um segundo. Nossa Senhora. E onde que ela tá? Porque ela se tá reprograma instantaneamente. em cinco sistemas, 5 racks ali do data center, ela tá rodando o coração dela. Então, esse que é o passo. E por isso que a gente diz que precisa ser humano. A gente precisa trazer para cá uma dinâmica para a sociedade como um todo prestar atenção nesse ponto. Não é mais a bomba atômica, é algo que domina todas as bombas atômicas num instante, né? Falando metaforicamente, né? Por isso que a guerra está num outro ponto. E 99% da população quer que o mundo permaneça saudável, que continue rodando uma bolinha azul em volta do Sol e não uma bolinha vermelha. Né? 99,9% quer isso. E às vezes toda essa grande preocupação ocorre pelas exceções, mas elas existem. E a gente precisa prestar atenção. E agora trazendo fazendo agora um apelo para a gente trazer para o outro lado. Olha como tem um papel. Eu vou tentar provar para a gente que existe um papel essencialmente nosso, humano, e que a gente traz isso para treinamento juntos. Eu amo, por exemplo, o Cortella. Eu gosto do Leandro Carnal, eu gosto do Clóvis de Barros Filho, eu gosto desses filósofos. O Cortella. Os três são muito bons. Mas, vamos pegar o Cortella. Um exemplo. Tá. Eu iria ver a palestra de um Cortella amanhã, em qualquer lugar. Agora, se alguém me falar, olha, é um vídeo criado por uma AI, é o Cortella, mas foi a AI que criou. Não foi ele que falou aquilo, é um conteúdo que a AI gerou. Ela gerou o vídeo através do VO4 lá do Google. Então, o conteúdo não é dele. É um vídeo que não é ele, mas parece que é ele. E vai estar lá no teatro tal e vai estar num telão. Eu não quero mais ir. Mas você compraria, talvez, uma palestra, um curso que você nem saberia se é ele dele. E aí? Mas será que no momento que o mundo for inundado disso, todo mundo vai começar a parar? Cara, eu não sei. Só tô colocando aqui coisas pra gente pensar. Outra coisa pra gente pensar. O xadrez, há um bom tempo, eu jogo xadrez. Tem alguns esportes na minha vida. O tênis e o xadrez são dois que eu amo. Falando do xadrez. Há muito tempo, quer dizer, há alguns anos, né? Desde o Deep Blue que ganhou do Kasparov, que empatou, ganhou algumas, perdeu outras e a série foi considerada perdida pelo Kasparov. Depois disso, cara, hoje, se você for pegar o Stockfish, que é um dos principais de xadrez, numa esteira de correr na academia, ganha do campeão mundial. Não precisa ser mais o Deep Blue, que é uma sala, que é um computador. O computador da esteira ganha do Carlsen, ganha de qualquer um. Então já era. Ninguém quer ver duas AIs jogando xadrez. Ninguém quer. Eu quero ver dois seres humanos jogando, porque eu quero ver o erro. Eu quero ver como ele pensou. Então, a gente não quer ir pro extremo perfeito. Sim. Eu não quero ver uma palestra do Cortella AI. Eu não quero ver duas AIs jogando xadrez. Eu não quero ver dois jogadores... Imagina dois robôs perfeitos jogando tênis. Eu não quero ver, cara. Eu quero ver o Alcaraz e o Djokovic. Eu não quero ver dois robôs jogando tênis. Mas o backhand dele é perfeito. Não interessa. Sim. Eu não quero ver. Sim. Talvez eu vou ver durante um minuto e falar assim, não, que legal. Depois eu não quero mais. Então a gente tem um interesse humano que não vai perder. Eu tô provando isso pra gente. Alguém aqui acha que quem governa o mundo são os mais inteligentes? Não. Então, em algum momento, em algum momento, não interessa se a inteligência artificial for muito mais inteligente que a gente. Tem um lado nosso, social, de organização estrutural, hierárquica, de treinamento, de inspiração, que é essencialmente humano. E eu acho que esse é um dos nossos papéis nesses próximos 5 anos. É a gente virar a chave, para a gente ao mesmo tempo estudar a AI e mergulhar na AI, em prompt, em qual LLM é melhor, em usar todas as LLM. A gente tem que estar mergulhado nesse mundo, a gente pode falar mais disso, ponto. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, virar uma chave agora, da gente melhorar o que é o nosso papel como ser humano. Como que eu melhoro o meu senso crítico? Como que eu melhoro minha capacidade de absorver conteúdos que não estão vinculados ao que eu faço no dia a dia para ampliar a minha capacidade de pensamento? Agora. Tem que virar a chave agora. A minha dúvida, na verdade, era exatamente essa, porque nós gravamos um outro episódio falando também, só que não tanto no detalhe quanto esse, assim, não tão a fundo.
E, obviamente, vocês falaram já, não sabemos exatamente o que vai acontecer. Vocês acreditam por estarem mais próximos da tecnologia. Entretanto, eu queria, trazendo para o nosso mundo atual, então, até para quem nos acompanha, para a gente entender, dentro das empresas, qual o melhor caminho que vocês acreditam para as pessoas, então, tanto os CLTs, os empresários, qual a melhor saída nesse momento? Então, tá tudo acontecendo, muita gente não tá vendo, esse tsunami tá vindo, então o nosso papel, igual você falou, é avisar como ser humano, né? Ó, tá acontecendo alguma coisa aí que muita gente nem sabe. Eu tenho vários conhecidos que você fala de AI, ele na cabeça de várias pessoas, tipo, daqui 15, 20 anos o que vai começar a aparecer na cabeça de muita gente. Qual o melhor caminho para o ser humano, a melhor saída? Porque muita gente fala, vou perder meu emprego e já era, não tem pra onde correr, sabe? Eu perdi minha vida e acabou. O que você falaria? E o pior é que muita gente vai. Então, mas... Não tem como a gente ficar adorando aqui. Não. Mas qual o caminho dessa pessoa que vai perder? Então, o que é o melhor a se fazer? Eu acho que tem uma recomendação muito pragmática e simples. Hoje, agora, nesse instante, comece a usar o AI. Começa a usar agora instantaneamente. Gratuito. Pega seu celular, é gratuito. Baixa né? ChatGPT. Nem precisa baixar, né? Hoje você consegue fazer direto, online. Tá. Né? Você pega qualquer um desses, o Gemini, GPT, entra lá no Gemini do Google, né? Você começa a usar ele. Começa a usar hoje. E qual que é a sua forma de interação com um agente, né? Com um AI? É que nem a gente está fazendo. O prompt, né? O que é o prompt? É um comando que você passa para ele como se ele fosse um outro ser humano. O que ele entende? Ele entende padrões de linguagem e estatística. É isso que ele entende. Para a galera que ainda não tem tanta familiaridade, esse prompt, o comando, é uma conversa, é algo que você quer extrair. Isso. Seria algo, talvez, que ela colocaria lá no Google, ela colocar lá. Isso é o prompt, exatamente. Olha, minha casa no campo precisa repintar a parede, que aparece fungos no lado que é perto da mata. Qual tinta eu deveria usar? Pronto, vai estar ali. Coisa simples. E aí a sua segunda pergunta começa a ser respondida. Né? Dentro da minha empresa está assim, assim, assim. Pega a sua própria AI. Minha empresa está assim, assim, assim. Ela precisa de uma solução de AI para tecnologia, para logística, para tudo mais. A AI já vai te dar uma série de opções. E ao mesmo tempo as suas organizações, aí começam a ter empresas que oferecem, eu te dou uma solução de AI para melhorar a logística de você como distribuidor. Então tudo bem, eu vou implantar uma solução de AI, de inteligência artificial, que vai ajudar você a compor carga, que vai ajudar você a compor rota, que vai ajudar você a compor mix de produto, na hora que você vai fazer a distribuição do seu produto no sertão de Minas Gerais. Eu tenho uma fábrica de sapatos XPTO e eu vendo esse produto. Essa é a minha lista de principais clientes. Você acha que eu tô perdendo algum mercado que eu não tô? Por onde mais você venderia? Pergunta. Sim. Então, interagir. E aí eu vou citar mais alguns exemplos práticos. Eu tenho um cliente, não vou falar nome, e que tem uma dinâmica de canais diferentes. Então, vende para o autosserviço, para conveniência, para farma. E para quem entende de bens de consumo, sabe que a régua de preços, né, a política de preços é diferente por canal. Então, muitas vezes, se você é de um determinado canal, vou dar um exemplo, eu fui Red Bull 10 anos aqui no Brasil. Se eu tivesse uma adega que compra para revender produto para outras lojas, eu tenho um preço um pouco menor, porque a minha margem é menor, eu vou revender para vários canais e tal. Então, você tinha conveniências que se disfarçavam de adega para poder comprar mais barato, que não sei o quê. E aí, esse nosso cliente colocou uma solução de inteligência artificial para falar o seguinte, olha, tá aqui a minha base de clientes e tá aqui o cadastro que ele fala que ele tem. Esse é o CNPJ tal e ele fala que ele é um autosserviço. Esse é um que fala que é isso. Esse é um que fala que é isso. Me ajuda a descobrir se realmente ele é o que ele fala que é. E a IA vai vasculhar tudo. Foto, tudo. O que tiver relacionado. Cara, e ela trocou, sei lá, 20% da base. Olha. E o cara ganhou, sei lá, milhões de reais por ano porque o preço estava errado. Porque o cara falava que ele era uma adega, ele não era uma adega, ele era um AS. E aí veio isso com foto. Então, assim, isso é um exemplo. Outro exemplo, roteirização de carga. Outro exemplo,
manda IA fazer o seu contrato. Se alguém te mandou um contrato, joga o contrato na IA e fala o seguinte, olha, me ajuda a ver se tem risco. Esse é um outro ponto. Ajuda a IA a fazer relatório de venda. Esse é o meu relatório de venda. Faça para mim uma apresentação automática. Monta um plano de ação. Eu tô dando aqui vários exemplos práticos de como que usa. usa. É legal. Esses recursos que você está colocando aqui, esses que você citou, de uma maneira gratuita também consegue ou aí já é no pago? Consegue de maneira gratuita, só que tem que tomar cuidado com a divisão de informação. Se tiver algo sensível que você não quer que vaze, tem que tomar cuidado. Mas hoje o pago, você tem pago por R$100. Uma empresa consegue pagar R$100 por mês, né? Hoje você tem não pago, é essa barreira mais. Né? Hoje você tem pagos bons por valores muito pequenos. Você vai gastar 1.000, 2.000, 3.000 por mês, você já tem uma solução ótima. Por exemplo, em alguns desses, o caso do Google, ele tem uma área que ele te ajuda a criar os aplicativos. Te ajuda a criar as conexões com as AIs, com seus bancos de dados. Você tem que tentar encaixar a IA em tudo. Você tem que interagir com ela e você tem que encaixar ela em tudo. Você tem que chamar o seu cara de marketing e falar o seguinte, como que eu ponho AI aqui dentro? Para fazer o portfólio da empresa, para sugerir um website novo. Tem gente criando site em segundos, inteiro, por AI. Então você tem que pôr tudo. Vendas, operação, logística. Então, isso é para ontem. E você tem que aprender a lidar com ela no curto prazo. E aí, assim, não vai ter um curso de prompt de AI. Entra no YouTube e digita como fazer um prompt. Você não sabe criar um expert? Entra no YouTube, como criar um expert. Cara, tá chovendo. São perguntas, tipo, básicas. Sim, porque... simples. Então, vou dar um exemplo. Para IA te trazer o melhor design de um portfólio, eu tava fazendo o portfólio novo da minha empresa ontem na inteligência artificial. Eu comigo mesmo. E eu comecei. Porque eu vi alguns vídeos de como que a gente extrai melhor de um prompt. Prompt é um comando. E eu vi que você começa a extrair melhor da IA falando para ele como que ele tem que agir. Então, por exemplo, atue como um designer. Tá aqui o meu portfólio atual, tá aqui o que eu imagino, tá aqui alguns benchmarks. Atue como um designer e me dê algumas sugestões. E você tá falando para ela como atuar. Mas, de novo, eu não quero que todo mundo decore que tem que fazer isso. Entra no YouTube e fala o seguinte, como fazer prompts melhores. Acabou. Você vai ver um vídeo de 10 minutos. Assim, entra na AI e pergunta para ela. O ser humano viciado em output quer o caminho para tudo. Então, eu dou muita palestra que eu falo o seguinte, gente, tem um teste lá das personalidades e tal. Aí o nome do teste é tal. Aí muita gente me fala, cara, passa o link. Cara, não! Acabei de falar. Entra no Google e digita isso. Teste e tal. Então, a gente tem que parar de ficar viciado em querer o caminho. E a gente tem que saber ficar viciado em se virar. Eu acho que mais do que isso, a galera tá viciada no resultado sem o esforço. É isso, cara. É isso. Então, acabou. Porque isso, tudo que eu tô te falando no mês que vem, já não vale mais. Porque já vai vir um outro LLM. Então, assim... Tá, desculpa, a minha ignorância. O que é LLM? É o Large Language Models, que são os chats que funcionam com base em linguagem. GPT, Gemini, sabe, DeepSeek, e são várias inteligências artificiais e que estão se evoluindo a cada dia baseado em linguagem. Isso são os LLMs. Então, e outra... Lucas, o que é melhor, Gemini ou GPT? Cara, não é a pergunta certa a ser feita. A pergunta certa não é essa. A pergunta é, usa tudo, integra tudo na sua vida. A pergunta certa não é qual é o melhor, qual é o caminho, qual que é o link. Não é a pergunta, não é, você concorda? Sim. E talvez o mais importante de tudo isso é começar a usar agora. Mais importante de tudo, não né? espera pra chegar naquele perfeito, porque às vezes eu tenho assim, olha, esse daqui, vamos pensar, fazer uma metáfora, eu tô comprando uma moto, né? Olha, eu tenho essa daqui que chega a 300, essa que chega a 320, essa que chega a 350 por hora, e essa a 450 por hora. Cara, eu vou andar na cidade, o máximo que eu vou pegar é 60, né? Se tiver a marginal livre, eu pego um 60 ali, eu vou pegar uma estrada, eu vou até 120. Mas pra que eu quero uma de 450 por hora? Né? Deixa eu começar. E eu nem ando de moto, né? Eu nem sei, eu nem tenho carteira. Deixa eu pegar uma scooter que vai a 30. A grande maioria de quem tá nos ouvindo, qualquer uma delas vai trazer o recurso necessário. Exatamente. Né? A gente tá viciado no output e a gente tem que virar pro input. E o input vai ser nosso. Ponto. Então, vou dar um... Exatamente. Manda bala. E as soluções, elas são disruptivas. Por exemplo, que nem o Lucas trouxe, essa questão de relatório de venda.
Talvez você vai ver ali, não tem mais relatório de venda. É um aplicativo que a cada segundo mostra o padrão de venda que está ocorrendo, já conecta com todo o mercado, porque ele é multivariáveis, e ela já te dá uma confirmação do seu próximo passo a fazer. Não vai ser essa lojinha do varejo aqui, pega o carro, anda 15 quilômetros, porque tem outra que está com demanda exatamente agora. Que eu vi um anúncio na internet que ele está promovendo o concorrente e não o seu produto. Agora caminha até lá porque você precisa fazer venda lá dentro porque teve ruptura de estoque. Ele não está mais com o estoque ali na gôndola. Então é isso. Ele começa a ficar uma forma de pensar que vai além. E você tem que ter essa abertura dentro de você. Por isso que é ser humano. O ser humano, quanto mais avançado ele está, mais aberto ele está a ver outras opções. Mais aberto ele está de ver outras possibilidades. Esse é um ser humano normal. É um ser humano que é mais sereno, é mais tranquilo. Às vezes isso ocorre com a idade, porque você viveu tanto, né? Você vê pessoas de mais idade, elas são mais tranquilas. Já correu tanto. Exatamente. Eu falo, não é, mas a gente precisa antecipar isso. E por isso que nem o Lucas trouxe, muitas vezes o importante é ajudar o ser humano a ser, né? São trabalhos de evolução e de desenvolvimento de soft skills, que muitas vezes você vai falar para a empresa, eu preciso do AI, eu preciso de tudo isso. Mas você fala, e o indivíduo que está ali? E aquele que está ali programando? E aquele que está fazendo todas essas coisas? Você viu se dentro dele ele consegue suportar todo esse peso? Toda essa carga de ter o quê? De ter liberdade para fazer o que ele quiser. Hoje em dia te deram uma varinha de condão que fala, faça o que você quiser. Mas a pessoa muitas vezes nem sabe quem ela é. Ela não sabe nem qual é o objetivo dela de vida. E você dá para ela varinha de condão para ela fazer o que ela quiser. Nossa, Talvez verdade. a sua organização, muitas vezes, precisa ajudar os indivíduos a desenvolver esses soft skills. Cara, Né? eu vou dar um exemplo de um soft skill que a gente vê muito na prática. É a capacidade de relacionar o exemplo de algo com algo diferente. E essa capacidade de interconexão de temas, ela nunca foi tão fundamental. Então, vou dar um exemplo. Tem muito cliente que a gente vai que eu tô lá dentro daquele cliente que vende aquele produto. Por exemplo, uma água, tá? Vou dar um exemplo. E aí eu tô treinando um time de vendas a vender melhor essa água. E eu tô treinando o time que atende varejo, autosserviço, supermercados. Aí eu dou um exemplo de uma loja de conveniência. Várias pessoas levantam a mão e falam assim, mas esse exemplo não serve para mim, porque é um exemplo de conveniência. Eu aqui cuido de varejo, autosserviço. E qual que é a vontade que eu dizer, cara, pega esse exemplo aqui e adapta, porque é igual. E é tão igual que a gente tem, dentro do portfólio da empresa, a gente atende de banco à indústria farmacêutica, a varejo, serviço, viagem, tudo. Tem o portfólio de clientes nosso, a gente atua há 10 anos, é amplo. E eu te asseguro que o que treina um bom vendedor na indústria farmacêutica é 99% igual a um banco. Porque é vendas, é habilidade humana, é conexão, é argumentação, é pitch, é lidar com objeção. E as pessoas não aceitam isso porque ela quer a linha. Não, me fala aquilo que é para mim naquele segmento. Esse tempo já era. Então, a gente tem que virar uma chave e ensinar o ser humano, por exemplo, a fazer essa conexão. Não precisa ser uma conexão tão grande, né? Como que você, através do seu curso de jardinagem, vai ter um insight para melhorar a sua distribuição na fábrica de sapato? Dá para fazer isso? Dá. Mas não precisa ser tão grande. Você pode ter um exemplo da indústria farmacêutica e aplicar isso na fábrica de sapato? Pode. E a AI te ajuda isso, mas você tem que treinar o ser humano a ter essa cabeça aberta. Porque hoje em dia ele não tem. Em sua grande maioria, tô falando de prática, tá? Na sua grande maioria, a gente ainda tá com a cabeça fechada. Eu quero que você me fale... Tá emburrecendo a AI. Eu quero que você me fale que vai funcionar para mim naquele momento, naquele jeito, se não for exatamente perfeito para mim, não funciona. Então, esse tipo de pensamento tende a ser substituído por uma AI. Porque se for para te dar o comando perfeito, você, assim... Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Exatamente. Uma vez o design falou isso pra mim, né? Eu tava falando, não, Lucas, tá aqui o trabalho. Eu falei, cara, eu não gostei. Me fala, então, tudo que eu tenho que mudar. Cara, se eu tiver que falar tudo que você tem que mudar, eu ponho na AI. Sim. Então, o ser humano, a capacidade... existe uma capacidade de soft skills que ela vai ser muito mais requisitada. E esses soft skills, que o Lucas trouxe muito bem, por vezes a gente precisa ajudar as pessoas a descobrirem isso, porque já tem dentro dela. É que nem o fogo. Ninguém criou o fogo.
Foi descoberto o fogo. Foi descoberto a forma de eu controlar. Foi descoberto a forma de eu fazer ele acontecer. Não teve uma criação do fogo. Como muitas outras coisas, não teve uma criação. Foi só uma descoberta. E dentro de cada um de nós, provavelmente o que a gente consegue trazer de mais genuíno e mais forte para aquele indivíduo é fazer ele descobrir as suas capacidades. Ele vai descobrindo essas capacidades. E aquilo é o que é permanente no ser humano. Aquilo é o que é individual e aquilo é onde que ele vai ter a melhor performance. Você tem a sua melhor performance dentro das suas virtudes. Dentro daquele elemento que te constitui, que te torna único. E esses treinamentos de soft skills são os principais treinamentos que conseguem ajudar os indivíduos a serem assim. E isso é fundamental para uma empresa hoje em dia. É fundamental para uma empresa nesses momentos atuais, nesses momentos turbulentos. E como a gente comentou agora há pouco, daqui a 50 anos vai ser essa maravilha. Agora essa transição. A transição é o desafio. E nessa transição você precisa de indivíduos que têm capacidade de entender suas virtudes, que já descobriram o que ocorreu. E por vezes os treinamentos não são mais na sala de aula, não são sentados na cadeira, não são mais olhando para uma tela, um PowerPoint passando. Talvez um treinamento ele precisa ser mais orgânico. Trazer todos aqueles estímulos que você teve na sua vida como um todo e as gerações anteriores tiveram, como que aquilo interage com você, o que aquilo reage. Um treinamento fora do ambiente de trabalho. Vocês têm isso, você falou, né? Exatamente. A gente tem toda uma parte que a gente chama de expedições, né? Expedições para a liderança. Esse que é o ponto. É uma expedição que ajuda você a ser líder de você mesmo. Escalando uma pedra. Exatamente. Como que você tira um time de uma empresa, um time de liderança, de gerente, diretoria, coordenador, C-level, a gente tem para tudo. E, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente leva as pessoas durante uma jornada de um dia inteiro, das 5 da manhã às 9 da noite. Cara, a gente vai para a natureza, a gente escala uma montanha, escalada, tem técnica de escalada. A gente tem ao longo do dia 9 mini palestras e discussões trazendo temas dos treinamentos de liderança, mas dentro de um ambiente de natureza, relacionando com a experiência de vida das pessoas, gerando discussão, gerando insight. Então, a gente trouxe um treinamento de liderança que sempre foi in company. A gente tem um in company também. Mas a gente tem umas opções agora, cara, na natureza. Isso é um exemplo. Porque essa vivência é real. E nós temos um corpo real. Nosso corpo é real. A gente enxerga, sente cheiro, sente gosto. Tudo isso é real. Humano, ser humano, exatamente. Né? Exatamente isso. E o nosso cérebro, ele é um órgão do corpo. Então, pensa, para tudo isso você precisa de uma relação natural. Tanto é que alimentos naturais são melhores, né? Exercício, né? Mexer suas pernas, tudo mais, é saudável, é importante. E por vezes a gente esquece disso e quase fica dentro de uma bolha tecnológica, né? Quase fica num ambiente que é uma bolha. Essa bolha tecnológica vai te dando vieses de raciocínio. O cérebro é muito rápido, é muito inteligente. Tanto é que a inteligência artificial usou o cérebro como base para estruturar, né, o seu formato. Ainda ela está distante, né, de um cérebro, né, mas ela vai chegando lá. Então, por isso que é importante, na hora que a gente desenvolve soft skills, ajudar aqueles indivíduos terem acesso a estímulos que talvez estavam esquecidos, mas direcionado. Porque o papel é acender as possibilidades para a pessoa. E a pessoa fala, nossa, essa daqui ninguém tinha me relembrado que eu tinha isso. E aí sim, ela caminha de uma forma autônoma. E aí sim, ela tem poder, ela está empoderada para agir num momento tão turbulento como esse. Se eu falar, no momento turbulento, eu vou te dar todo um manual de metodologia do que fazer, você dura 2 dias. Porque se é turbulento, você não sabe de onde vem a ameaça. É isso aí. Né? O ambiente está totalmente turbulento, mas você só pode fazer A, B ou C. Não, mas veio um negócio F aqui. Ou veio um negócio tomate, né? Veio um negócio, né? Nada. ABC e agora tomate. E aí você fala, né? E aí, Cara, né? Então, é importante fazer os indivíduos, né? Eles terem essa autonomia interna. Por isso que chama expedições para a liderança. É você entender que a liderança é interna. Em vez do output, é o input. E é ele que agora vai nascer para você ter essa performance. Eu tô em saúde faz uns 5 anos já, né? Então, eu fui executivo da DASA, tenho uma corretora hoje, uma das empresas é uma corretora. E então, eu vou mencionar uma estatística aqui. A ANS divulgou, a Agência Nacional de Saúde, que de 2023 para 2024, o índice de afastamento por saúde mental
cresceu 70% no Brasil, em um ano. Quando a gente analisa sinistro de saúde, que é o percentual gasto do quase 1 tri de saúde no Brasil, passou 1 tri pela primeira vez agora. Você tem que saúde mental superou oncologia. Então, assim, para quem é do segmento, sabe o quanto isso é representativo. E, logicamente, oncologia per capita é um sinistro, né? Um gasto de saúde mais caro. E saúde mental supera pelo número de indivíduos com problema de saúde mental. Eu nunca vi na prática tanta gente nas empresas com burnout, depressão, ansiedade. Nunca vi. Então, eu acho que a estatística da ANS, ela reflete algo real que está acontecendo no mundo, né? A gente tem que ter esse papel. Eu vejo uma estatística, ela reflete o que eu estou vendo? Ou será que ela está de alguma forma viesada? Não, eu acho que ela reflete. E papel de todo mundo que está aqui nas empresas como líderes, como liderados, todo mundo é líder e liderado ao mesmo tempo. Nosso papel como líderes e liderados é também cuidar da saúde mental das pessoas. Como que eu desenvolvo soft skills? Como que eu falo de vendas, de liderança, de negociação, mas desenvolvendo o ser humano para que ele tenha um nível de consciência e um nível de saúde mental mais forte, mais resiliente. Porque, cara, tá vindo um tsunami. E não é o Lucas Silveira que tá falando, não, ó. Vamos dar um... O Mustafa Suleyman, que é o CEO da Microsoft AI, para trazer credibilidade pra parada. Todo mundo fala. Então, nunca as pessoas precisaram de tamanho nível de consciência, resiliência, flexibilidade mental, flexibilidade cognitiva, nível de soft skills, e faz parte de nós, dentro do mundo corporativo, cuidar disso, cuidar das pessoas, liderar. Eu vou ensinar AI, mas como que eu faço isso tudo melhorando o nível de capacidade humana da pessoa? Senão, muita gente vai pifar. Nossa senhora, olha o tanto de informação já. Que maravilha ouvir tudo isso, né? Assim, a gente ter a oportunidade de ter um pouco desse entendimento e trazer para a galera que nos acompanha pro nosso dia a dia, pô, eu fico contente com isso, né? Porque a gente, de certa maneira, nem imaginava tantas possibilidades, né? Começamos a ter ideia um pouco sobre isso nos episódios que a gente gravou anterior com o Fabrício. E aí a gente vê que ele trouxe muita aplicabilidade do dia a dia. Sim. Né? E aí vocês conseguiram complementar o que ele trouxe, que é trazer algo um pouco mais técnico, né? Então, assim, a gente conseguiu falar ali com o nível 1, né? Sim. Trazendo para o nível 2. O que você ia falar? E assim, eu ia complementar sobre essa enxurrada de informação que a gente está tendo aqui agora, que nunca nós sermos apenas seres humanos foi tão importante. Nossa, que bom. Não é bom ouvir isso? É gostoso. Então, cara, ó, É gostoso. vou falar uma frase e você me fala como você se sente. Sim. Imagina que você tá trabalhando na empresa e a gente tá passando por uma super pressão. Aí eu falo pra você assim, ó, cara, é importante nesse momento a gente pôr o pé no chão, desacelerar e fazer as coisas com qualidade, não fazer mais. Você se sente bem ou se sente mal ouvindo isso? Bem demais. Então, eu tô falando de qualidade, Sim. tô falando de desaceleração. Pé no chão. Eu não tô falando de eficiência, entrega mais, vira à noite. Se vira. Isso é uma qualidade mecanicista. Graças a Deus, tá vindo algo aqui que se chama AI, que vai salvar o ser humano de não virar uma máquina. Tô tirando a minha opinião particular. Graças a Deus essa parada tá vindo. Então, e eu... Tá obrigando a gente a ser um ser humano. Exato. Teve que vir uma AI pra acontecer isso. Então, a minha linha de raciocínio... Vamos falar aí depois. A minha linha de raciocínio é exatamente essa, de assim, você ser humano é o que importa na real pra gente. Isso. Né? Você não precisa, obviamente, temos que entender, tem que lidar. Você tem que interagir com essa parada. Faz parte do nosso dia a dia, mas o fundamento, a base, o alicerce de tudo é apenas você ser humano. É isso aí. Simples assim, É isso aí. né? Viver como um ser humano. Não somos máquina. A gente é viciado em ser máquina. Exato. Eu tô acostumado de ir nas empresas, eu falo, cara, a gente tem aqui uma solução baseada em C++, que eu desenvolvi, que eu programei, que cruza não sei, todo mundo, nossa, é isso aí, porque eu vou ser mais eficiente. A gente é viciado em eficiência. Mais. Cara, isso é um parâmetro mecanicista. E não é à toa que tá todo mundo morrendo. Exato. Em todos os sentidos. Porque a gente não é uma máquina. O livro do Cortella, tem um livro do Cortella, laranjinha e preto, na capa. Por propósito, alguma coisa. Ele começa, o capítulo 1, ele fala isso. Cara, não somos uma máquina. A máquina não precisa ter um propósito. Você programa ela e acabou.
E a gente está acostumado a tratar pessoas como máquina. E é por isso que as lideranças estão falhando. E é por isso que as lideranças estão matando pessoas. Então a gente tem que começar a tratar a gente como gente. E interagir. Máquina com máquina. Cara, e interagir com essa parada. Essa parada tem que estar aqui, a AI, para servir a humanidade. E Não ao contrário, né? E não o contrário. E se você for ver todos os vídeos do Harari, né, do Yuval Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus, O Nexus agora, Nexus. Né, que ele fala de AI, né? Todas as últimas palestras dele, em todas as últimas conferências, eu tô acompanhando todas, ele só fala de AI. E ele fala sempre a mesma coisa. Pela primeira vez na história, a gente não criou uma ferramenta. AI não é uma ferramenta. A gente tem que tirar da cabeça que AI é uma ferramenta. AI é um agente que cria ferramentas. Então, é uma ferramenta que cria site? Não. Imagina que agora você vai ter um assistente que é mais inteligente que o Einstein. E ele faz um folder melhor que a melhor agência. E ele te dá uma estratégia melhor que a McKinsey. Tô exagerando aqui. Tô falando McKinsey porque ele foi consultor da McKinsey um tempão. Então, imagina que isso agora é de graça. Então, pela primeira vez, tanto que o Harari fala que é uma raça, é um ser, né? É um novo ser que está no planeta. É uma nova espécie. Desculpa, ele usa a palavra espécie. É uma nova espécie que está aqui. Ela, por si só, criará outras coisas que a gente não sabe. Imagina quando chegar o nível do dia em que a gente vai virar para ela e falar o seguinte: cara, por favor, cria uma matriz energética limpa para mim. E ela que vai entender tudo de física quântica, tudo de resistência de materiais, vai entender tudo de tudo. Ela vai cruzar e combinar tudo de tudo. E vai falar o seguinte: cara, você tá na era da carroça. Você tá aqui com uma placa solar que te gera 500 kW. Cara, você tá... Aqui, ó. Se você fizer isso aqui ó, vai te gerar 8.000. Pum. Isso vai estar... Cara, a gente vai ver isso. Voltando um pouco pro ser humano, que ele falou, e depois você comentou também, sobre o ambiente de pressão, em que a gente fala... Vamos voltar um pouco, vamos deixar de fazer, como que você ficaria, né? Qual a reação que nós teríamos? Eu trago também para uma outra ótica, que é o quê? O prazer do ser humano em se relacionar com os familiares, né? Então, imagina o ganho de eficiência que você vai ter. A gente conversou sobre isso, eu não lembro com quem, se foi com o Fabrício. A IA, ela pode te auxiliar, ela pode ser sua amiga no sentido também do quê? De vários recursos que ela vai trazer, mas vai te sobrar mais tempo para você passar com a sua esposa, com os seus filhos, para você fazer uma viagem que às vezes você não consegue física, por conta que esse ambiente de pressão te coloca. Então, trazendo para o lado do humano, se a gente usar da melhor maneira, da maneira correta, ela vai somente ajudar. A gente lá no começo começou com as informações que você falou, até mensageiro do apocalipse e tal. Mas já caminhando para o final, a gente pode também ter uma outra ótica onde o ser humano começa a ter mais recursos que ele talvez não teria. É o ator principal. É muito bom, não é? É muito bom. E o Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel, né, de economia comportamental, ele fala que uma das maiores felicidades do ser humano é ele estar bem com quem ele gosta, né, e estar bem com ele mesmo. Uma das maiores felicidades. Ele falou, não é ter a Lamborghini último modelo e o barco, né? Ele até pode ter isso, mas desde que ele esteja com quem ele gosta, normalmente a família, e bem com ele mesmo. Ele fala isso. A essência da felicidade não vai ser um material. Isso, ela já não é. Não é, exatamente. É uma falácia. E o que parece que é isso, né? A essência da felicidade é você conseguir dar felicidade, né? Parece que é isso que está por trás de todos os aspectos, de todas as buscas humanas, né? Parece que é isso dessa forma. Por vezes é trabalhoso. Por vezes você tem que tirar tudo aquilo que você veio ganhando ao longo da sua vida, que são elementos apoiados nessa estrutura mecanicista. Nessa estrutura mais do ter e menos do ser. Você vai precisar limpar isso. A inteligência talvez te ajude para isso. E aí você vai chegar efetivamente nesse ser. E esse ser vai te trazer aquilo que é mais buscado pela humanidade. A felicidade. Dada. Exatamente. É esse ponto.
E você trouxe um aspecto fundamental, realmente. E aí todos vão começar a perceber e falar, nossa, não é que faz mais sentido? E eu acredito muito nas novas gerações. Todo mundo pode crescer, evoluir, mudar. Mas as novas gerações, elas já vêm com um brilho. Elas já vêm com uma forma diferente de se posicionar. Ela já enxerga as coisas diferentemente. E nós, talvez, temos que ter um dever de querer entregar algo melhor para eles. Né? De querer entregar um planeta melhor, de querer entregar uma sociedade melhor para eles. Né? Porque o outro passo, eles estão vindo. Eles estão vindo e ele já tem dentro dele embutido tudo isso. E chegar nesse ponto de fazer com que esse agente novo que está aí, mais uma vez, ajude a humanidade a evoluir. A humanidade a chegar a padrões e patamares muito melhores do que os anteriores. Deixa eu dar uma dica prática, já que está no finalzinho, para todo mundo, assim. Faça uma página de Word ou duas, documento do Excel, do Office. Vamos lá, faz uma página de Word de quem é você. O que você acredita, de onde você veio. Escreve sobre você, uma redação sobre você. O que é importante para você, se você tem filho, qual que é o seu trabalho. O máximo detalhado que você puder. Aí você entra no Google e digita como criar um expert. Se você usa o Gemini, põe lá no Gemini. Se você usa o GPT, se não tem nenhum, baixa aí o chat GPT. Entra no Google, entra no YouTube e digita como criar um expert naquela sua AI que você está usando. E o que você vai fazer? Você vai criar um expert, você vai pegar esse documento seu e vai anexar nesse expert. E aí a grande dica que eu dou, começa a conversar com ele. Pode ser por voz, tá? Tudo bem? Como você tá? Tudo bem. O que você acha que eu poderia fazer de diferente de trabalho? Porque eu tô com esse receio e tal. Faz qualquer pergunta, conversa. Qualquer um que não fez isso ainda tá perdendo tempo. Porque vai te dar uns insights e isso vai te levar a lugares que você nem sabe. Você nem imagina, né? Você nem imagina. E depois você faz isso, toda resposta que vier, analise como ser humano. Não como máquina. Exatamente. O que vem é uma sugestão, né? O que vem é uma possibilidade, né? E aí você pega aquilo, analisa realmente, usa o coração, usa quem você realmente é. Exatamente, o sentimento, a emoção, quem você realmente é. Você fala, faz sentido? Nossa, não faz. Por que será? Ah, já sei, porque ele usou todo o meu passado para trazer isso. E eu vejo que no meu passado eu tinha pontos que eu não gostava. Olha que legal, ele me trouxe uma síntese, me trouxe uma percepção, mas agora na minha visão de futuro eu vejo muito além. Aí sabe o que você faz? Aí você volta no documento e complementa o documento e evolui ele. E você vai se evoluindo. Exatamente. Junto. Minha visão de futuro é essa também. Eu te contei do meu passado. Legal. Mas meu futuro, eu me vejo assim, 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 assim. Né? Agora me ajuda com isso daqui. Interage. É um ser humano, interage. Faz a seguinte pergunta, ó. Tenta identificar 10 pontos cegos sobre a minha carreira que eu não tô vendo. Faz essa pergunta. Até isso. Eu tô assistindo ao vivo esse episódio. E acho que eu vou assistir ele mais uma porrada de vezes. E além disso que o Lucas falou, os 10 pontos que eu não vejo, apresenta minhas 10 virtudes. Legal. E me sugere 10 soluções. Isso, né? E aí você... 10 potencialidades. 10 potencialidades, 10 virtudes. E usa aquilo lá. Nossa, não é como que que é? Então, beleza. Numa página do Word, não, vou fazer isso. Cria uma página do Word de quem você é. E não esquece de ir atualizando a página na medida que você vai se atualizando. Sim. Para você não cair naquela endogenia de ficar sempre com base na resposta viesada. Lembrando que isso é legal fazer no pago para você não ter as suas informações abertas para todo mundo. Não, cara, assim, se é um negócio pessoal de você, assim, já só faz. Você não vai pôr seu CPF, você não tá pondo o faturamento da empresa. Você não então, mas aí que tá, uma dúvida por conta disso mesmo, por ser algo, às vezes, muito individual que você não quer que ninguém saiba. Muito íntimo. Então, mas por exemplo, assim, cara, assim, um exemplo, tá? Não sei se isso é possível. Leigo que sou, tô fazendo a pergunta. Por exemplo, eu tenho alguma pessoa que eu não gosto. E eu quero saber os pontos fracos daquela. Há esse risco de eu colocar aqui no chat. Lucas Pimenta, me mostra os pontos fracos dele. Vai falar, não tem. Porque eu não coloquei. Assim, eu na boa. Mas existe a possibilidade de, se eu der esse prompt, eu ter a resposta baseado no nome da pessoa, porque ela colocou talvez isso lá ou não? Não sei te falar.
Eu não sei, talvez você, não sei. Tem muitas coisas que ninguém sabe. Tem um podcast genial com o Simon Sinek, que eu adoro, né, de liderança, e que ele discute AI agora. E ele começa falando isso, cara, tudo que eu tô te falando aqui é achismo meu. Qualquer um te fala que sabe qualquer coisa. É mentira. Sim. E então, assim, ó, cara, hoje em dia a gente tem rede social, Instagram, LinkedIn. Qualquer um que entrar no meu Instagram tem vídeo falando do que eu penso sobre o mundo, vai fazer uma leitura de mim completa de quem é o Lucas, o que ele pensa, as empresas que ele tem, qualquer coisa. Tirar uma sugestão, mas você assim. pode fazer de forma anônima. Você não precisa pôr seu nome. Sim. Você faz de forma anônima. Tá? Você faz anônimo. Não precisa pôr, eu sou o Lucas Eu tal. nasci em tal lugar, eu fiz isso, não precisa colocar nome. Meu João. Não, meu nome, João, pronto. E outra coisa que muita gente já tá fazendo, outra dica prática. Porque como as plataformas são travadas para leitura automática, Insta, LinkedIn, então essas plataformas ainda não entram lá e fazem a leitura de quem você é, ainda. Então, se você, por exemplo, eu já faço isso quando eu vou fazer reunião com alguém. Eu baixo o perfil do LinkedIn em PDF da pessoa e ponho ali. Cara, eu tô fazendo uma reunião com essa pessoa, o que você me recomenda? Cara, essa pessoa aqui, ela gosta de tênis igual você. Então você poderia ter um quebra-gelo no começo falando de tênis, cara. Fala do Roland Garros que acabou de acabar. Depois disso, você pode pegar esse treinamento que você tem, porque ele trabalha na empresa tal. E essa empresa tal tá passando por isso. É surreal. Surreal. Você consegue colocar também, dessa maneira, você coloca o LinkedIn. Você consegue colocar o Instagram da pessoa ali? Não. Eu baixo o LinkedIn da pessoa num PDF e troco ideia ali com a minha AI. Agora, se você colocar o link do Insta, a linguagem, a LLM, né, o GPT, ele não consegue acessar aquele link para puxar, é travado. Talvez um dia consiga. Mas ele tem uma questão. Hoje em dia não consegue. Ele lê padrões de linguagem, né? Ele não lê imagem. Então ele lê linguagem, ele lê texto, né? Você pode ter conversores que pegam aquela imagem, converte para um texto e aí ele analisa aquele texto. Isso. Né? Você pode pegar qualquer um deles, você manda uma imagem, muitos falam, nós não interpretamos imagem, nós somos um sistema de interpretação de linguagem, né? Por isso que é LLM. Exatamente. Então, eu quero ver essa foto. Daí você pode ter um software que fala, analise essa foto, né? E ele te dá uma descrição da foto e aí você coloca. Então, tem esse desafio de você falar, analisa o Instagram dessa pessoa, né? Não são todas as ferramentas que tem, ainda tem todas as regras de segurança. Se você vai fazer isso numa inteligência artificial gratuita, primeiro, você não precisa nomear as coisas, você pode fazer de forma anônima, e tem tanta informação que talvez uma outra coisa que você fala, isso aqui é muito sensível, você pode tratar de um jeito mais soft ali. Mas é difícil você fazendo isso numa inteligência, alguém ir atrás daquele dado. Né? Eu dei uma dica aqui de como usar, e agora eu vou dar um grande ponto de atenção, assim, pra gente não perder a essência humana. Tem tanta gente agora fazendo contato, cold call, tudo por AI. Eu recebo no LinkedIn, acho que umas 10 mensagens por dia de inteligência artificial querendo marcar reunião. Assim, tá gerando uma descredibilidade tão grande. Tudo quanto é artigo agora é escrito por AI e as pessoas estão sacando porque ele vem vazio de algo, de alma, de energia. É vazio, sabe? Muita gente tá reportando isso. Então fizeram os principais exames do mundo lá foi um relatório de UK, agora da Inglaterra. Pegaram especialistas, né, de texto, pessoas escritores e tal, e deram redações pra galera corrigir. As redações feitas por AI são bem mais escritas que por humanos. Só que a palavra que os escritores usam ao corrigir é que ela é vazio. Cara, eu não sei, eu senti um vazio. Então, as pessoas que estão abusando disso e gerando conteúdo e só escrevendo e que não é a pessoa, é o AI, vai vir esse vazio. Eu acho que a gente tem que usar para potencializar o nosso lado humano. Porque senão, cara, começa a ficar até chato, entendeu? Sensacional, né, meu jovem? Demais. Que aula. Que aula, senhores. Galera, só agradecer, só gratidão. Vamos colocar os arrobas, se vocês quiserem falar também. O nome da empresa de vocês é legal, porque a galera acompanhou, a gente acompanhou o tanto de conteúdo que tem aqui, foi apenas o gostinho, né, meu jovem, do tanto de conteúdo que vocês têm. Então, acho que para nossa audiência é mais do que válido conhecê-los um pouco
mais a fundo para entender o tipo de treinamento que vocês têm também no portfólio de vocês. Legal. A empresa se chama Inception, então o site é inceptiontraining.com.br. Tá. No meu Instagram tem todas as bios, @lucas_de_oliveira_silveira. A gente tem uma plataforma online com mais de dezenas de cursos online que dá para as pessoas comprarem. A gente tem uma plataforma de treinamento in company para as empresas. Treinamento que vai desde o hard, né, matemática comercial, até liderança, negociação e qualquer um pode acessar. A gente manda portfólio, vai ser um prazer atender. Show de bola. O meu pode me acessar pelo meu LinkedIn, Lucas Copelli, né? Ali tem mais informações minhas. Excelente. Meninos, Sensacional. gratidão. Gratidão, Conte gente. conosco Obrigado. também. E galera, quem ainda não curtiu, não se inscreveu, não compartilhou, pelo amor de Deus, né, Lucão? Tá perdendo tempo, Nossa né, meu jovem? Senhora. Reciprocidade é tudo daquele jeito, meu jovem. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!